Boa tarde, tudo bom? Tudo bom? Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso encontro eubiótico nesse domingo à tarde. Tão gostoso, é prazeroso ter todos vocês aqui. Tem sido muito bom a gente se encontrar e conversar, né, sobre os assuntos da eubiose, os assuntos da espiritualidade. Muito bom ter a presença de todos, né? A gente está em presença de todos. Todos sabem, né? Eu acho que a maioria sabe que esse é um encontro eubiótico que é realizado aos domingos. É uma parceria da representação de Cascavel e de Alto Paraíso de Goiás. Gente, já que ninguém está falando, como é que eu faço para passar o link para o computador? Eu não consigo entender. Tem que pôr um WhatsApp no computador? Bumbi, normalmente eu faço assim, eu mando o link para o e-mail. Ah, tá. Tá, entendi. Você também pode, dá licença, boa tarde a todos. Você Oi. também Boa pode tarde. ir na busca lá do Google e colocar lá WhatsApp Web. E aí ela vai liberar o seu celular. Do mesmo jeito que você vai ver no celular, você vê lá no WhatsApp Web. Ah, legal, obrigado, viu? Tenta procurar para ver e no seu celular, aí você vai na parte do WhatsApp que você atende as mensagens, né? No caso, às vezes aqui o meu tem 2 chips. Então, no seu, se tiver 2, vai naquele que você abre o Eubiose aí, né? O grupo do Chapramante. E aí você tem os 3 pontinhos, e lá vai aparecer aparelhos conectados. Você conecta, vai aparecer isso, vai aparecer no computador lá o QR Code. Aí você põe a imagem no QR Code e ele acessa o seu WhatsApp. Tá bom? Agora entendi. Eu bati a Olha cabeça. só que maravilha, né? É um encontro fraterno até de tecnologia. A gente aprende até isso. Olha só que legal. Obrigado, Álvaro. Opa, Obrigado. grande abraço. E a gente está aqui nesse mundo para se ajudar, né? Vivendo e aprendendo, né, Bumi? É, sempre. Minha nona já dizia, vivendo e aprendendo. Se Deus quiser, por muito tempo. E aprendendo sempre, né? Sempre. Inesgotável, né? Sempre, em todos os sentidos, né? Em todos. As experiências, é para isso que a gente está aqui, para aprender e passar essas experiências, né? Assimilar. Olá, Jean. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Jean. Com certeza. Cada um de nós vem para somar, né? Então, uma gotinha que falta no oceano, falta alguma coisa. Todos nós somos importantes. Hoje nós vamos estudar um pouquinho mais profundamente daquilo que nos diferencia, né? Do todo e o que nós levamos para o todo, né? Que é nosso átomo primordial. Esse assunto é maravilhoso. É um assunto assim também inesgotável, né? É muito profundo. Então a gente dá uma pincelada e fica aquela vontade, né, de aprender mais, de pesquisar mais. Hoje nós estamos trazendo aí um artigo do professor que muito importante, né? Teria que ter assim, talvez assim, muito tempo, muitos encontros, né? Muito estudo para a gente aprofundar um pouco mais. Fabiano, você levantou a mão, quer falar alguma coisa? Ou apertou sem querer? Às vezes acontece. Aqui é uma tertúlia, então, quem quiser pronunciar pode levantar a mão. Eu queria apenas desejar boa tarde a todos os irmãos. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde. E aqui já vou aproveitando para dar boa tarde a todos aqueles que se manifestaram aqui no chat. E a Eveli, boa tarde. A Jaqueline também. A Cláudia. Boa tarde, venerados irmãos.
Boa tarde. A Gabriela, a Ivone. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. A Elvira Galvão. Boa tarde. A Maria Cristina. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Hoje eu vim no horário. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. A Luzia, a Dani. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, Nidal. O Jaime, eu acho que é Jean. Se eu falei errado, me perdoe. A Marlene, a Fabiana, a Neuza, a Ivone, eu acho que eu já falei. A Márcia eu já dei oi, né? O Álvaro já até fez um auxílio técnico aqui também, né? A Marilene, o Carlos, a Marileide. E mais boa tarde para todos que chegaram agora. Eduardo. Oi, Márcia. Tudo bom, Márcia? Boa tarde. Tudo bom, Tudo boa bem? tarde. Estamos firmes. O Helder também. Boa tarde, venerável irmão. Boa tarde. Então, eu acho que nós podemos começar, né? Agora nós vamos iniciar a apresentação. Essa é um encontro da representação de Alto Paraíso de Goiás e Cascavel, no Paraná. Os avisos legais. E agora eu peço passo a palavra para a Márcia, que vai fazer uma apresentação. Então, nos 2 encontros eubióticos anteriores, referiu-se numa abordagem simples e sintética que o homem possui 3 átomos permanentes: o físico etérico, o astral e mental. Após a morte física, esses átomos, com todas as suas potencialidades, são guardados como radiantes pérolas no seio do corpo causal, servindo de modelo na formação dos corpos do homem, quando ele encarna. E aí nós temos, então, 2 imagens muito representativas dos átomos, né, que existem mais estrelas no céu do que grãos de areia na terra. E existem mais átomos em um único grão de areia do que grãos de areia na terra. A magnitude, né, da nossa criação. Então, quanto ao átomo físico, o etérico do homem, nós estivemos assim conversando a respeito, possui 7 ramificações, que são as espiras, e delas as referentes espírulas, tão somente através das quais, como condutoras, a energia oriunda dos planos superiores pode penetrar o átomo permanente físico. E a sensibilização das espiras só se consegue através de um processo permanente pelo aperfeiçoamento humano. Como dissemos, o tema é inesgotável e profundo, ensejando muitos estudos e meditação. Por isso, nada mais justo fazermos hoje a conclusão deste magnífico tema com um artigo do nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, sobre como se processa a evolução dos átomos. Então, passamos aí ao artigo do professor, A Evolução dos Átomos, com mais uma linda imagem representativa. Então, começa o professor. A ciência oficial, que magistralmente vem conduzindo suas descobertas no mundo físico, está ainda demasiado longe de atingir os conhecimentos da ciência oculta, inclusive no que concerne ao átomo, essa minúscula partícula do grande todo, através da qual a natureza faz circular todas as suas forças, desde as mais grosseiras, como o calor, o som, eletricidade, até as mais sutis, destinadas a despertar nos organismos em que se manifestam os estados de consciência, a começar pelo plano físico e a findar no atimânico ou espiritual. O átomo,
que foi elevado à categoria de um microscópico sistema planetário, vejam só, onde o núcleo, formado de prótons e nêutrons, faz o papel de sol central, e os elétrons que à sua volta giram com fantástica velocidade, representando os planetas, é, na realidade, muito mais que isso, porquanto nele palpita a própria consciência do Logos, agindo para a realização do plano arquitetado, desde o início das coisas. A par da força que mantém a força do átomo, outras emanadas do mesmo logo ou de um dos seus 3 aspectos, vontade, sabedoria e atividade, circulam quando funcionam as espiras que o compõem. As 7 séries de espiras do átomo correspondem às 7 rondas em que se divide a vida total de nossa cadeia e, por conseguinte, do nosso globo. A evolução exige que em cada ronda, ou em cada período de vida do globo, uma dessas séries se abra e dê passagem a uma força, permitindo que os organismos ou entidades de que os átomos são partes componentes despertem determinados estados de consciência, galguem mais um degrau na escala evolucional. Além das 7 séries de espiras destinadas a fazer passar pelo átomo as 7 emanações mais sutis do Logos, as 7 manifestações da vida una, os 7 táttvas, ou forças imponderáveis da natureza, tendo cada uma por mundo peculiar um dos 7 planos em que se divide o cosmos, dispõe ainda o átomo de 10 canais, a que os ocultistas chamam de espírulas. 3 das espírulas dão passagem às diversas correntes elétricas, e as outras 7, às forças relativamente conhecidas pela ciência. Foi assim que, durante a primeira ronda de nossa cadeia, o primeiro grupo de espiras dos átomos físicos entrou em atividade, sob a influência da vida monádica, dando passagem às correntes prânicas, o sopro de vida, que agem na parte densa do corpo físico. Originou-se, dessa forma, o veículo mais grosseiro do homem. Na ronda seguinte, entra em função o segundo grupo de espiras, dando passagem às forças que iriam agir no duplo etérico, sede dos centros ou chakras elétricos. Durante essas 2 rondas, nada existe ainda no mundo das formas que se possa qualificar de sensação. Esta só apareceu quando, no decorrer da 3ª ronda, o terceiro grupo de espiras se abriu para dar passagem às correntes prânicas, correspondentes à energia câmica, isto é, a energia dos desejos, e para ligar intimamente o corpo físico com as sensações do corpo astral, por intermédio dos respectivos chakras. Chegamos, então, à 4ª ronda, e o 4º grupo de espiras do átomo físico se abre para dar passagem ao prana manásico, que, circulando livremente, concorre para a construção do cérebro, destinado a servir, mais tarde, de instrumento do pensamento humano. A este grau evolutivo chegou a humanidade. Falta despertar as 3 séries de espiras, que hão de proporcionar os 3 mais elevados estados de consciência: o manásico superior, o búdico e o atmânico, ou seja, o da superinteligência, o da intuição e o da espiritualidade.
Esta é a marcha natural da evolução dos átomos, da qual depende a evolução da humanidade e todos os demais reinos da natureza, como do próprio globo terrestre. Se observássemos um átomo em seu percurso através dos diversos elementos que compõem o universo, constataríamos com que precisão e inteligência ele atrai outros átomos, adquirindo nova forma e aumentando seu peso e, de certo modo, sua experiência, confirmando a afirmativa sobre a causa da própria evolução. A vida-energia se transforma em vida-consciência. Descendo o átomo ao mais denso elemento, a forma parece incapaz de o manter cativo e começa por desintegrar-se. Inicia-se então sua viagem ascensional. Tal como os planetas depois de alcançarem o afélio. Graças a essa desintegração, torna-se cada vez mais ligeiro, funcionando em diversos elementos, em sua evolução para cima. Terminando a viagem de ascensão, o átomo volve à sua fonte de origem, é o raio cósmico, mas, segundo parece, um pouco diferente do que era quando emergiu pela primeira vez. O final de sua história é aparentemente igual ao seu começo. O próton, por meio de sua força de afinidade, é atraído por um elétron, e os dois se fazem um, tal como o fim da evolução do homem, do ponto de vista sexual. É sua volta ao androgenismo inicial, porém com a experiência total da ronda. Não há uma só partícula de nosso corpo que não possa responder às vibrações destinadas a afetar determinados órgãos sensíveis, como os ouvidos, os olhos, o nariz, etc. Virtualmente, todos os átomos do corpo físico podem desenvolver suas espiras e espírulas para uma plena percepção através dos sentidos, como sucede com os átomos do corpo astral. Todos eles capazes de ver, ouvir, degustar ou sentir, o que dispensa esse corpo de possuir órgãos especiais para cada sentido. Os homens, porém, dispondo do livre-arbítrio em grau mais elevado que os outros seres, tanto podem retardar como acelerar a marcha de sua evolução, não permitindo a abertura dessas espiras ou antecipando o funcionamento daquelas que só muito mais tarde deveriam entrar em atividade. Nós temos aí, então, uma imagem da célula. A atividade prematura das espiras pode ser provocada pela prática de certos exercícios mentais e físicos, as iogas, ensinados nos colégios iniciáticos, como, por exemplo, a Sociedade Teosófica Brasileira, atual Sociedade Brasileira de Eubiose, e sempre sob a direção de instrutores idôneos e competentes. Então, a referência é o artigo do professor, e que foi localizado nessa fonte, se alguém quiser, né, mais detalhes. Então, aqui terminamos nessa a leitura do artigo do professor. Muito rico, né? Talvez cada parágrafo dê assim para se desenvolver, né? Um tema. A gente só traz à tona, né? Porque é como você disse, assim, ó, cada trecho daria para a gente ficar conversando horas. É muito rico, é muito denso, mas é justamente
nosso trabalho de pegar partezinhas por partezinhas e deglutindo e nos nutrindo com isso. Porque não adianta só um acúmulo de conhecimento se você não metaboliza esse conhecimento. Então, por isso, muita calma, muito discernimento, para a gente ir aos pouquinhos e entendendo todo esse mistério tão lindo, né, que está dentro de nós, do microcosmo, também no macrocosmo, entendendo o nosso mundo para entendermos o mundo onde nós estamos inseridos também. Então, está aberta a participação de todos, podem levantar a mão aqui, vamos trocar umas ideias sobre isso para a gente poder degustar todo esse conhecimento. Esse artigo do professor é lindo, né? Estou meio rouco. Mas esse artigo do professor é lindo, né? Você vê a elegância da escrita dele, tratando de um tema assim tão complexo, mas ele resume de um jeito assim que tudo faz sentido, né? Então foi muito legal ter esse texto hoje, porque realmente fechou aquela coisa que a gente vinha estudando. E na leitura da Márcia fica mais gostoso ainda de ouvir, porque eu acho que ela já foi professora, ela tem um jeito de professora. É muito bom sempre. Concordo com você, Eduardo. A forma com que ela apresenta é de uma serenidade e facilita para que a gente consiga ter um entendimento. A didática dela é ótima mesmo. Boa tarde, Arjuna. Abra o microfone, ele está desligado. Boa tarde, Márcia, Gilmara, Eduardo. Prazer estar aqui com todos vocês. Eu queria perguntar o seguinte, eu não participei dessas duas anteriores, não fiquei sabendo, não sei porquê, mas teve algum outro material, foi discutido algo parecido, tem jeito de ainda recuperar essas duas anteriores aí? Sim, nós podemos sim enviar para você o material das duas aulas, né? Que nós falamos assim de uma forma mais sintética, né? Bem sintética, sobre os três átomos permanentes, e a gente pode passar sim para você. Ah, ok. Tá bom? Mas gostei muito né, do artigo do professor, muito claro, né? E ainda fazendo essa conexão com a física aí, né? Tanto no macrocosmo quanto no microcosmo, né? Das estrelas do universo. Muito bom. Obrigado. Arjuna, é um prazer ter você aqui com a gente, viu? Porque não podia ter uma pessoa mais qualificada para nos ajudar a compreender esse texto aqui hoje. A gente conta com você aqui, viu? Ok. Estamos à disposição. Verdade, nada melhor do que o Arjuna para nos desvendar assim, os mistérios dos astros, né? Que ele é tão bem qualificado. Eu vi ali do afélio. O afélio é a posição dos planetas, quando ele se encontra mais afastado do Sol. Que os planetas do Sol em órbitas elípticas. Então, tem hora que o planeta mais perto do Sol, chamado periélio, e tem hora que ele fica mais afastado do Sol. E o professor se refere no texto, né, que quando ele passa pelo afélio, ele sai do lugar mais longe. Né? Aí ele começa na sequência da ascendência, né? Do Priviti Marga e Nivriti Marga, né? É isso que eu entendi, né? Então é a volta ao divino. É como se você chegasse perto do Sol, depois afastasse do Sol e agora vai se aproximar de novo. Então, se aproximar do Sol significa você voltar para o seu átomo permanente, o seu Atman.
Foi isso que eu entendi do texto, né? Se eu estiver errado, aí vocês me corrigem. Arjuna, você vê aquela questão que o professor fala do átomo, quando ele chega na sua fase mais densa, vamos dizer, um átomo pesado, como urânio, que ele começa a se desintegrar, a emitir radiação, né? E do átomo mais sutil, que é o átomo de hélio, né? Mais simples, com 2 elétrons, até esses átomos que têm muitos elétrons, que ele fica com uma carga muito pesada, e a própria matéria já não consegue segurar essa energia, e ele começa, então, esse processo de retorno, como você falou de Nivrit-Marga. O que você pode nos esclarecer sobre esse processo? O elemento mais leve não é o hélio, é o hidrogênio. Hidrogênio, perdão, é isso mesmo. Do hidrogênio, na teoria de formação das estrelas, o hidrogênio começa, a partir dele, que começa a formar todos os outros elementos. Então, no nosso Sol, por exemplo, né, você tem na nebulosa inicial que foi gerada o Sol, né, todas as estrelas no céu são a partir do hidrogênio. Aí essa nuvem ela começa a contrair, e aí existe uma pressão muito grande e o hidrogênio começa a se transformar em hélio. Uma reação de fusão nuclear. Aí, na hora que ocorre essa fusão nuclear, 2 átomos de hidrogênio produzindo um átomo de hélio, você tem uma emissão também de luz. Pela teoria da relatividade, é explicado isso, né? Que na hora de você fundir dois átomos, você funde e aí tem a emissão de luz, de radiação eletromagnética, para que a reação química seja equilibrada. E daí em diante continua o processo. Depois do hélio, aí vem o elemento número 3, número 4, número 5 e tal, até chegar o urânio. Né? Mas na sequência dessa difusão, você vai até o elemento ferro. O ferro é o último elemento, né? Não me lembro o número atômico dele agora, né? Mas é o último elemento que você obtém através dessa fusão. Os outros elementos, depois do ferro, até o urânio, são feitos através de supernovas. A explosão de supernovas provoca, né, uma emissão de partículas vindas de muito longe que aí acrescentam elementos para serem formados os outros elementos a partir do ferro até chegar no urânio. Mas o urânio, como você está falando, ele é o máximo de densificação. Então vai chegar um momento que ele começa a emitir radiações e começa a se desintegrar. Que é esse, então, processo de volta, né? Como você bem se referiu aí, né? Então, o que acontece com os planetas também vai acontecer com os átomos. E, pelo que eu entendi aí, isso depende, então, das diversas rondas, né? Quer dizer, cada onda de vida, cada espírula dessa, né, é responsável, né, para um determinado processo desse que vai ocorrer no mundo físico, depois no mundo etérico, depois no mundo astral, até no mundo mental e assim por diante. Puxando a farinha, a brasa para o meu lado, você falou do elemento ferro, e eu acho que foi você mesmo, numa palestra, que falou que o ferro é gerado pela desintegração das gigantes vermelhas, se eu não me engano. Isso. E essas estrelas absurdamente gigantes, muito maiores que o Sol, né, geram o elemento químico que corre nas nossas veias, no centro da hemoglobina, do glóbulo vermelho do sangue. A hemoglobina é basicamente ferro, né? O ferro é fundamental, né? É o ferro fundamental.
Então, você vê que o glóbulo vermelho que a gente traz no nosso sangue, circulando e nos abastecendo de vida, veio da explosão de uma gigante vermelha lá dos confins do universo, eu não sei quantos anos-luz de distância, tempo espacial daqui, e hoje está fazendo eu viver aqui, ter essa vida e estar aqui conversando com vocês. É muito interessante a gente pensar nisso. Como diria Carl Sagan, somos poeira do espaço, literalmente, né? Poeiras estelares. Fala, Juna, depois a Márcia aqui ó, levantou a mão. Depois tem algumas perguntas aqui também. Pode falar. Quer falar, Juna? Senão eu passo a palavra para a Márcia. Pode passar a palavra para a Márcia. É uma pergunta que eu quero fazer. Lá nos primeiros parágrafos, fala que o átomo se assemelha a um sistema solar e diz que não só isso, que ele também porta ou traz com ele a consciência do Logos, né, nas suas 3 manifestações, etc. E aí a pergunta é o seguinte: é um pré-determinismo, ou seja, se o átomo é o portador de todas essas coisas, e o homem em si mesmo, onde está o Logos no homem? Depende do átomo ou existe algum outro lugar em que esse Logos se manifesta no homem? Alguém gostaria de se habilitar a responder? O Mauri? A Mauri, né? Bom, eu posso tentar responder aqui? Pode sim. Eu acho que o átomo é a manifestação física, né, do universo. Né? Tudo que como a gente está no 4º sistema, na 4ª cadeia, na 4ª ronda, no 4º globo, né? A gente está no mundo físico. Mas antes do mundo físico existe o mundo etérico, existe o emocional, né? o mental, etc. Né? Então, a gente já viveu, por exemplo, numa 3ª cadeia da Lua, né? Onde a gente não tinha corpo físico, então não tinha essa matéria densa, né? Dos átomos, os átomos da forma física como a gente conhece hoje. Né? Então, em todos os planos, existe essa manifestação divina, né? Só que em gradações diferentes. Então, na cadeia anterior à Lua, a cadeia do Sol, não existia nenhum etérico, só existia o emocional. E na primeira cadeia, né, do nosso 4º sistema, que é a cadeia de Saturno, e um mental. Então, a característica física de átomos, ela só se manifesta, né, na 4ª cadeia, no 4º globo, que nós estamos na questão física. Então, nas cadeias anteriores ainda não existia o físico, mas já existia a evolução, mas estava numa etapa diferente da nossa atual. É dessa forma que eu entendo. Acontece que no texto diz que mesmo no processo anterior já existia o átomo, e o átomo era portador desse mesmo Logos. Pelo menos é o que o texto diz. E então, não depende da matéria física, porque mesmo quando não havia matéria física, era o átomo portador do Logos, mesmo não existindo matéria física. Então, aí pelo menos diz isso, né? Eu imagino que seria um átomo mental. Né? Existe um átomo mental, um átomo emocional, um átomo etérico, até chegar ao físico. Né? Tanto é que o nosso corpo físico, os nossos males, né, dependem muitas vezes da nossa mente. Nossa mente é que vai provocar lá no nosso corpo físico as doenças, né, todos esses males que a gente tem. Então, eu acredito que exista, né, essa referência à palavra átomo, ela se aplica tanto no átomo físico quanto nos outros planos também. Sim, mas aí o Logos no homem está onde? Mauri, me permite, com licença. Estou ouvindo. É muito interessante essa questão que você propõe aí, e eu também pensei sobre isso. E você vê que o professor também, na sequência do texto, ele fala que a ciência
ela ainda, a ciência oficial, né, escolástica, mundana, não tem ainda todas as respostas, não tem todos os entendimentos. Isso ele falou lá, provavelmente esse artigo dele deve ser da década do professor Henrique, de 40, 50, por aí. E atualmente, a ciência se desenvolveu muito. Então, por exemplo, quando o professor fala de átomo, ele tem uns artigos bem focando na parte física do átomo, publicados já em Daranas e tal. Mas naquela época, ou pelo menos até onde ele tinha acesso ali, a literatura e tal, muita coisa não se sabia. Então, por exemplo, hoje em dia, a gente sabe que os átomos, né, da tabela periódica, aqueles 100 e poucos lá, 90 e poucos, depois eu ajudo a dar o número certo aí, elementos da tabela periódica, eles se compõem de partículas subatômicas menores, que são os quark, bóson, então, até agora tem umas 17 partículas subatômicas já documentadas. E essas partículas, elas têm comportamentos tão estranhos, e todo mundo da física subatômica, né, da física, da mecânica quântica, ele segue regras tão próprias que não se encaixa nas regras da física tradicional que liga com o macrocosmos. Eu estou dizendo isso porque, à medida que a gente vai aprofundando nesse mundo infinitamente pequeno, novos campos vão surgindo. Então, eu imagino que quando o professor fala desse átomo primordial, ele não precisa ser necessariamente um átomo físico, no sentido que a gente entende como física hoje. Por exemplo, quando se fala do primeiro sistema, como a Juna falou, a cadeia de Saturno, que é onde começa o cosmos, onde começa o tempo e espaço, né? Não dá para ir antes de Saturno, porque a critério não tinha nem tempo. Então, a cadeia de Saturno é o marco inicial, é o que a nossa ciência chama hoje em dia de Big Bang e tal. Ali começa uma sequência de eventos. E naquele primeiro sistema, já, embora não seja uma física de hoje, ali já estava se engendrando, se organizando um projeto de todo o Manwantra. Então, o corpo físico que a gente tem hoje, e todo esse mundo físico que a gente observa hoje, foi arquitetado, foi planejado, desenhado no primeiro sistema. E para isso ser feito, é preciso de algum nível de substancialidade. Então, mesmo que seja uma matéria mental, uma matéria super rarefeita, ali também, se você for procurar uma partícula elementar, você pode encontrar um átomo. Lógico que tudo isso que a gente está falando, que eu estou falando, é especulação, né? Mas é uma maneira de eu entender, então, essa questão. E eu penso que onde está o Logos, né? Ele está no conjunto desse processo todo, distribuído. A gente falou outra vez, né, como é que chama? Tulkuísmo. Você mencionou, a gente conversou. O tulkuísmo é exatamente esse processo de uma unidade ir se distribuindo de diversas maneiras, em diversos arranjos, por todo um sistema. Então, eu acho que esse Logos, ele está... Se existe, tem Logos. Se tudo que existe tem uma partícula divina. É por isso que os iluminados todos, eles prestam reverência a tudo. Não interessa se a matéria é animada e inanimada. Tudo é vivo, tudo é maravilhoso, tudo é manifestação de um projeto divino. Então, onde você olhar, na Bíblia fala assim, mas onde está o reino dos céus? Racha um pau de lenha que você vai encontrar o reino dos céus. Levanta uma pedra que você vai encontrar o reino dos céus. Com isso, nessa parábola, Jesus estava dizendo que o reino dos céus está em vós, ele dizia, né? E está em toda parte.
ele é quântico, como essas partículas subatômicas. Elas estão ali e estão em toda parte. Então, essa é a minha maneira de entender esse processo. Então, eu compreendo a fragmentação e as partes, e as partículas, e os átomos, mas, no meu entendimento, eu fiz a pergunta porque ali fala de átomo e logos, e tem se encaminhado muito o discurso nessa direção, né? Mas, então, vou pôr o meu ponto de vista. A minha reflexão é de que o logos, a inteligência suprema, ou aquilo que não está em coisa nenhuma particularizada. Ela transcende qualquer parte. Então, eu diria assim, se você fragmentar qualquer coisa em muitas partes, cada parte terá uma parte desse todo, mas nenhuma delas explica aquilo que é verdadeiramente. Vou dar um exemplo. Há pessoas que identificam sons e são capazes de identificar, através desses sons, uma melodia completa. São capazes de reproduzir parte ou todo, depende da memória. E há pessoas que identificam sons e não são capazes de identificar uma melodia. Feito um exame no cérebro de ambas as pessoas, o cérebro das duas funcionam igualmente. Todas elas sinalizam o mesmo ponto no cérebro, porque identificam sons. Mas uma identifica a melodia nos sons e a outra não. Então, o que eu quero dizer com isso? Não está no cérebro, não está na célula, não está no átomo a compreensão da totalidade. É em algo além que não é identificável ainda pelo ser humano. Nesse sentido, que eu diria que, mesmo o átomo tendo todas essas funções, o logos em si, no homem, está numa dimensão que nós compreendemos através do raciocínio, da lógica, do pensamento, da intuição, mas aquilo que está para além de tudo isso. E é uma incógnita e não está em coisa nenhuma, nesse sentido. Cara, eu adorei isso. Obrigada, Mauri. Muito bom. Muito bom. É muito interessante. Você desconstruiu toda a nossa conversa, mas com muita propriedade, porque você levou a coisa para uma oitava superior. Então, eu não sei se isso é a verdade, mas é como eu compreendo. Mas a gente está lida aqui com a compreensão de cada um. A gente não tem. Esse que é a questão. Todos os ramos da arte, da ciência, da filosofia, de tudo que o homem desenvolveu até hoje, ele só tem uma certeza: a verdade é algo inacessível. A gente só faz aproximações relativas da verdade, mas a verdade é exatamente o que você falou, é inacessível. Por isso que se chama de... como é que chama? Brahma... sei lá. Parabrahma. Mas tem um nome que eles traduzem em português, é incognoscível. Brahman incognoscível, quer dizer, a realidade de Deus último é incognoscível. E essa coisa incognoscível se reflete em tudo que ele faz. Então, você veja como é aquele negócio, toda verdade profunda ela é paradoxal. Ela é uma coisa e é outra coisa ao mesmo tempo. E até as partículas subatômicas fundem a cuca dos cientistas com esses comportamentos. Os caras chegaram lá cheios de autoconfiança, que já tinha conhecido tudo, dominado tudo, começaram a fazer umas pesquisas lá com as partículas subatômicas e falaram, não, mas isso aqui não é possível. E aí o nome das partículas, eles foram dando partícula estranha, partícula charme, partícula fantasma, corpo de onda. Porque ela se apresenta em dois momentos ao mesmo tempo. A física quântica é fantástica nisso. Mas olha só que interessante que você trouxe. Isso eu concordo que não vai contra. É só que nós aqui não temos nenhum dogma, nenhuma verdade absoluta. Então a gente está aqui para conversar e para discutir, para ampliar mais o nosso conhecimento. E isso ajuda muito a gente entender o que vem do imanifestado e vai se manifestando na matéria. Mas tudo isso tem um processo que vai sendo feito. Então, em cada cadeia, onde o Arjuna trouxe ali, o Eduardo estava explicando, então, nesse processo de descida da matéria,
E você queria reconhecer no homem. Nós somos a matéria de Deus tomando consciência. Então, em cada parte existe o Logos. Em cada substância. E eu sempre lembro que quando eu estava no colégio, nos estudos iniciáticos, eu me lembro que eu devia ter prestado mais atenção naquelas aulas de química. São 7, que tudo se dividia em 7, né? E daí as partículas químicas, daí para mudar de uma camada, de uma para outra, daí perdia-se alguns elétrons, ganhava outros elétrons, e daí tinha que se formar. Assim, gente, isso é iniciação pura. Então, onde está o Logos? Está em tudo. Então, a gente fez todo esse processo vindo das estrelas para o microcosmo, vindo das nossas células para o macrocosmo. Então, todo esse processo, não tem onde nós colocamos. Não, só isso é Deus. Não, só isso é o Logos. Só isso é o incognoscível. A gente não vai compreender esse todo. Nós somos parte dele. E só que essa parte, ela contém a essência. Então, nós conseguimos, eu entendo, né? Eu, Gilmara, consigo entender e reconhecer Deus nisso, o Logos nisso, nessa manifestação, nesse processo. Mas é um processo que nós, como seres humanos encarnados aqui, estamos experienciando. Então, nós descemos para experimentar a matéria, ter nossas experiências, como diz meus filhos, assim, ó, nos joguinhos eletrônicos, é dar XP. Temos que dar várias XP na vida, né? Transformar a vida, energia em vida, consciência, e depois a gente volta para esse Logos. Só que daí a gente volta, não raso, nós voltamos com a nossa experiência. Então, é uma parte de Deus que toma consciência na matéria. Então, isso é um privilégio a gente estar aqui. Então, dá para você se reconhecer nesse processo, né, como filhos do Divino. A gente não é o todo, mas nós somos parte dele. Isso é maravilhoso. Mas eu vou voltar à reflexão no seguinte sentido. Tudo isso é maravilhoso, nós podemos usar a linguagem, usar todos os símbolos, identificar a presença em todas as coisas, mas aquilo que está para além de todas as coisas. Isso só pode ser alcançado não pelo conhecimento, mas usando uma palavra, por exemplo, da Raj Yoga, né, o Samadhi, ou a vida contemplativa. O conhecimento, ele não leva ao encontro com a verdade. Eu diria que o conhecimento e o simbolismo e a linguagem, ele nos dá um conforto, né, de entendimento, de compreensão, mas isso não leva ao encontro com essa totalidade. Tem que ser um estado para além do conhecimento, tem que esvaziar para alcançar isso. Por isso eu falei essa linha de raciocínio, né? Sim, nós somos ainda buscadores, nós ainda não chegamos na totalidade. A Eveline, aqui no chat, pergunta aqui: oi, este processo que nós temos na nossa Constituição Geral seria passado de pai para filhos perante o DNA? Então, teríamos variações de um para o outro? Uma ótima pergunta, Eveline. Esse processo daí traz toda a questão de nós passarmos de uma geração para outra, assim, essa carga, né, para os nossos filhos. É uma ótima pergunta. Quer falar alguma coisa, Eveline? Oi. Porque perante todo esse, tanto o texto como nossos irmãos que se colocaram ali para responder e para dar suas opiniões, sem colocar uma verdade absoluta, senão como contemplação ou como conhecimento, como falou nosso irmão lá, como uma forma de trazer esse macrocosmo para o nosso microcosmo dentro. Você mesma falou
de todas essas estruturas que nós temos dentro, estão ligadas em tudo, estamos ligados em todos. Então, surgiu essa dúvida, né, de DNA. Se um pai passa para o filho, a gente não sabe de que nacionalidade, ou de que mundo, ou de onde vem esse DNA. Então, aí que ficou, porque se é assim, é uma coisa assim muito complexa. É uma coisa assim que vai muito mais além, talvez, de nossa compreensão. É isso aí. Qual é a pergunta mesmo? A Gilmara leu. Eu vou, nesse processo, né, que todos temos de Constituição Geral, seria passado, então, de pais para filhos perante o nosso DNA, então teríamos variações de um para o outro? Essa é a questão que ela levantou. Mas o que é um para o outro? Qual que é um? Como individualidade. Como? Como indivíduo, como individualidade. Porque se somos milhões, existem trilhões de individualidades. Não estou falando só aqui do planeta. Estou falando assim do universo, vamos falar assim. Porque se somos poeiras do universo, trazemos algum DNA talvez de outro planeta, sei lá, como Joshua Vimpandira veio de Vênus, né? Então ele trouxe outra constituição que tem muitas coisas também ligadas, talvez à procedência dele, como deixar descendente, tudo, só que são teorias, tá? Eu não tenho certeza e acredito que quase ninguém tem certeza, são teoria. Então, essa poeira, esse DNA, essas pílulas, esses átomos, todos vêm ligados a nosso próprio DNA, como pessoa, como indivíduo e como personalidade. Não sei. É isso o que chegou na minha cabeça, seria, né? Sim, seria do ponto. Ele pergunta assim: seria então do ponto bindu no coração? Ele levanta essa questão. Eu não sei, não sei se seria assim como ponto bindu, seria todo referente aos chakras, ou seja, como constituição. Se o macro é igual que o micro, não só na Terra, vamos falar assim, dentro da Terra ou mundos internos. E o que traem também esses seres especiais, que são os avatares, tudo eles que foram, vamos falar assim, concebidos, né, aqui na Terra, só que com uma estrutura diferente, uma espírula diferente, um átomo diferente, um DNA diferente que veio talvez de outros mundos. Não sei, por isso que eu falo, eu estou assim, eu estou tratando de ligar aquelas coisas que os irmãos e o texto falou, e logicamente o professor. Certo. A Noemi, você quer explicar aqui, ó, você fez uma participação aqui, ó, fale sobre essa questão da consciência, sobre o átomo primordial, achei bem interessante. Eu falo, nem lembro onde que eu coloquei aqui, é que na hora eu fui pensando com eles, nas minhas leituras, qualquer tipo de partícula, qualquer tipo de matéria ou átomo, em qualquer espécie de matéria, existe o Logos, esse Deus, esse Espírito, ou o que queiram chamar, né? E o que eu relacionei? Conforme as espírulas vão se iluminando, esta iluminação de qualquer tipo de matéria, em qualquer grau de sistema que houve, que são feitas, se iluminam através dessas experiências, é como se você reconectasse, pelo que eu entendi, né, no que eu vou lendo, uma memória primordial, e ela vem do Logos. É por isso que se fala que tudo é mente, e a mente vem da vontade. São questões subjetivas, mas aí eu estou
tentando trazer para essa questão da memória. Porque quando nós reencarnamos, nós perdemos, é cortado aquela memória. E esta memória, através das experiências de um reto pensar, aquele monte de, né, que a gente vai estudando, que nós podemos colocar na vontade, na sabedoria e no amor em ação, é que nós vamos tendo as experiências e iluminando esses glóbulos. Vamos somando a humanidade a essa consciência total. Por isso que os glóbulos se iluminam. Então, isto é como se fosse em nós, na nossa individualidade, a nossa memória primordial, desse entendimento de origem que nós temos. E isso é chocante dentro dos nossos estudos. Por isso, o escola, teatro, templo, que exatamente como o irmão ali falou, a contemplação, no templo é onde existe a metástase, é onde a mente vai adquirir um outro estágio de vibração que você possa estar treinando, digamos assim, esse lampejo desse contato, que também é uma ação, é uma prática, né? Então, eu fiz essa... Não sei se eu me fiz claro, mas eu fui tentando resumir o que eu venho estudando e ligando essa questão de tulkuísmo, ligando a cosmogênese, né, todo esse processo, a antropogênese e as linhas já realizadas, né, as linhas do Pramanta, tudo mais. Não sei se faz sentido para vocês, mas tentando resumir uma questão de memória primordial que está em nós, porque toda matéria tem, em qualquer grau ou nome que se possa dar. Faz sentido, sim, Noemi. Muito, muito rica a sua colocação. E aqui, ó, a Elvira Galvão também coloca, por isso que o amado professor nos disse, a realidade é muito mais fantástica do que qualquer ficção. Ele fala-nos sempre. Então, cabe bem nesse processo. Alguém quer complementar mais alguma questão sobre o processo de DNA? Eu até ia falar sobre algumas questões, mas daí seria um pouco mais polêmico, sairia um pouquinho, que eu também sou consteladora sistêmica familiar, então, essa questão do que nós trazemos de carga dos nossos ancestrais, é algo assim, ó, que daria uma discussão à parte. Então, nós vamos deixar isso para outra vez. E dando um spoiler, já semana que vem, o Eduardo vai falar sobre tulkuísmo, né, Eduardo? Então, nós vamos dar sequência a esse... Não vou falar sobre tulkuísmo, não. Ixi, então dei um furo errado. Eu participo só. No caso, o Eduardo complementaria o tema do tulkuísmo. Agora, eu já achei que o Eduardo ia apresentar. Já vou dedurar, olha. A Noemi está com um material muito bom sobre isso, viu? Pode catucar ela, que ela tem alguma coisa boa para passar aí para vocês. Ah, que bom! Com licença, deixa eu... Essa questão da Evelyn, né, que ela chama... Evelyn, não aparece aqui, mas eu acho que é. Eu acho super interessante e gostei muito do que a Gilmara falou também, de se entrar no universo das constelações familiares, sistêmicas, a coisa ganha uma dimensão cósmica. Mas tem uma coisa que é bom a gente pensar no seguinte: o átomo permanente que o professor fala físico, ele é físico e é etérico, né? Porque esses dois corpos eles têm uma relação tão próxima que é difícil você separar eles, porque se você tirar o etérico, o que sobra do corpo físico? Mineral. Volta para a Terra e decompõe, segue as leis do mineral. Ele só é um ser vivo porque tem uma vitalidade, né? Então, isso que nos torna seres vivos. Tem um corpo etérico. Mas quando a gente nasce, o processo de nascimento ele é gradual. A gente todos os corpos não nascem de uma vez.
A nossa data de nascimento, né, que está lá no RG, é quando nasceu o nosso corpo físico. Mas o corpo etérico, ele leva 7 anos para encarnar. O próprio corpo etérico, que tem aquele átomo permanente guardado lá no nosso corpo causal. O corpo astral, ele só vai encarnar na adolescência, por volta dos 12, 14 anos de idade. O corpo mental, só em torno dos 18, 19, 20, 21 anos de idade. Então, esse processo de descida também acompanha a nossa biografia. A gente desce, se estabelece, depois começa a volta do caminho. Então, assim, quando a gente nasce na primeira infância, o corpo etérico é o corpo herdado da nossa biologia, porque aquele corpo etérico, aquele átomo permanente, quem dá inicialmente para a gente nascer e estar vivo é os nossos pais, é papai e mamãe, que fecundaram o óvulo, né? Então, aquela vitalidade inicial para se gerar um ser e para ele nascer e se manter, leva um tempo. Você veja que de todos os animais, o ser humano é o que leva mais tempo para ser cuidado, tratado, criar um filho. Quem sabe o que quer criar um filho, né? Sabe? Não é igual um bichinho que já nasce e já fica de pé, já sai pastando, já sai se virando. A gente demora um tempão, né? As custas de papai e mamãe até a gente se firmar nesse mundo. Então, assim, mas existe um momento ali na primeira infância em que a nossa corporalidade precisa se desligar do corpo etérico dos familiares, do nosso sistema familiar, e para deixar entrar o nosso próprio corpo etérico, que foi sendo engendrado, e ao tempo daquelas espirilas também começarem a funcionar no corpo físico, para poder a gente assumir a nossa vitalidade. E nesse aspecto, quanto mais evoluída uma pessoa, mais ela se distancia da hereditariedade, mais ela é ponta de lança para um caminho próprio. Então, a nossa própria história de vida, nos fazendo criar uma individualidade própria, eu vou estudar aquilo que eu quero, vou seguir a carreira que eu quero, e não o que meus pais, a tradição da minha família fez e tal, e tal, e tal, já dá um parâmetro do que a gente está incorporando de individualidade própria, ou a gente ainda está sujeito ao sistema familiar herdado. Então, quanto mais a cultura tem avançado, mais liberdade a gente está tendo. Antigamente, as mulheres nem escolhiam com quem casavam, nem os homens, de repente, né? Era tudo a família que arranjava. Esse negócio desse romantismo de eu me apaixonei e tal, não existia isso no passado. Isso é uma instituição muito recente. Então, eu só queria dizer isso. A gente tem uma corporalidade, uma herança genética, e tem a nossa herança espiritual daquilo que a gente traz das nossas outras encarnações. E elas vão entrar em conflito em vários momentos da vida. E uma delas pode vencer ou predominar ou não. É isso que acontece. Existem estudos de que fala que certas doenças infantis, que toda criança tem, são justamente geradas por um processo do corpo se adaptando à encarnação do seu próprio corpo etérico e deixando de lado, e purgando os elementos que ele herdou da herança familiar, da genética. Nessa linha, Eduardo, concordando com você, e respondendo também a Evelyn, eu diria que essa alma, né, quando retorna para o reencarne, ela trazendo esse átomo permanente com uma série de tendências, ela vai também ser atraída geneticamente, ou seja, para um casal que seja adequado ao desenvolvimento daquelas tendências. Inclusive, eu já vi estudos que dizem o seguinte, que ele começa, essa alma, né, com esses átomos permanentes, com uma determinada frequência e vibração, ele começa a gravitar um casal que seja adequado para ele,
e, inclusive, estimula para que aquele casal se torne fecundo e gere um filho para que ele possa entrar. Então, ele tem uma importância, né, genética, tanto que é identificado a hereditariedade pela genética. Mas aí entra no ponto que você falou, que ela pode ser superada quando essa alma, então, trabalha outros graus de consciência e pode se transcender essa hereditariedade, mas fazendo parte dela ao mesmo tempo, né? Porque foi uma escolha para reencarnar. Não sei Maurício, se eu agradeço todo dia meu avô que saiu lá do Líbano, da Síria, daqueles lugares lá onde hoje em dia só cai bomba, e veio para o Brasil. Que bom que eu nasci aqui. Escolheu bem. A Gláucia coloca que ela gostou das colocações expostas pelos irmãos e penso ainda que se complementam, já que uma, me parece, se refere à qualidade concreta da mente e a outra da abstrata, sendo esta última o que o venerável irmão atribuiu à contemplação de Samadhi. Estou ponderando assim, até que, porque já ouvi várias vezes, que Deus é o tudo e é o nada, o que para mim seriam faces de uma mesma moeda. Agradeço se alguém tiver algo a acrescentar neste mister, se meu pensamento faz sentido ou não. A Gláucia, lá do Rio de Janeiro, do centro. Gláucia, eu disse, concordo 100% com você. Nessa tua conversa de tudo e nada, eu uso 0 e 1. Não existe 1 sem 0, não existe 0 sem 1. São complementares, né? São as duas polaridades máximas. A unidade toma a característica do 0 que tem a totalidade. E se desenvolve através do 3 e do 7 para voltar ao nada, né? Que seria a história do Manvantara e do Pralaya, né? Num sentido maior do universo. Num sentido menor, isso acontece o tempo todo também, o tudo e o nada, né? Como nós temos habitualmente o tempo de vigília e o tempo de sono, né? Seria também um Pralaya e uma Manvantara, em escala menor. Então, eu também penso por aí. É muito interessante porque nós estamos utilizando um computador, né? Que na sua linguagem básica de máquina, tudo o que nossos celulares é tudo com base 0 e 1. Com 0 e 1 a gente faz muita programação. Me lembro dos meus tempos de processamento de dados do ensino médio. Gente, isso com 0 e 1 dá para fazer tanta coisa. E olha só o que... daí você me lembrou o hermetismo, da questão da polaridade e das várias... e daí a manifestação, o Zoroastro, né? O astro 0 se manifesta no todo. Então, o 1, o 3, o 7, toda a manifestação. Então, me traz o hermetismo, as leis da vibração, tudo isso contido em um só. E a gente pensando sobre isso, não é maravilhoso ter consciência da nossa existência, entendendo, conseguindo perceber as leis universais agindo em nós, na manifestação. Isso é divino. Gilmara, o cara que descobriu essa linguagem do 0,1, que foi o matemático Leibniz, ele descobriu isso estudando o I Ching. Quando ele começou a descobrir o I Ching, ele falou, putz, é isso aqui, 0,1, ponto, linha reta e linha interrompida. Veio lá de 5.000 anos atrás. Incrível, né? Incrível, quanta coisa dá para fazer, né? Estamos aqui hoje, né, no 01 aí, ó, falando dessas coisas todas maravilhosas. Mauri, esse lance que você falou e que a Gláucia complementou também, eu não comentei na hora, porque eu tenho essa tendência de falar demasiado e a gente acaba ficando chato, né? Mas, enfim, eu concordo inteiramente quando você fala essa questão do nada, mas eu vejo assim que são etapas. Ao longo da vida, você, para ter chegado a essa visão agora, você passou por muitas etapas anteriores.
Eu também, e a maioria das pessoas também. Então, assim, tem vários níveis esse trajeto de iniciação, de espiritualidade. Então, tem aquele que é devocional, tem aquele que é mais intelectual, que é, no caso, teosófico, que a gente costuma estudar essas coisas todas, e tem o caminho direto, né, do Advaita, que o Ferreira tanto falava, mas esse caminho da transcendência, né, ele é muito profundo e é onde todos nós vamos terminar. Mas até chegar a esse estágio, a gente vai brincando e se divertindo aqui com esse jogo de palavras, de conceitos. Não que nada disso seja verdade ou mentira, né? Mas é uma brincadeira, uma diversão no bom sentido, né? Como as crianças brincam, né? É só uma peça do jogo, né? Cada um tem um pedacinho do jogo. É isso mesmo. E aí, alguns chegam a essa consciência da totalidade, né? Mas nós vamos tendo, cada um, né, diversas luzes, né? Diversos entendimentos, até conseguir chegar a isso que eu acho que o Mauri fala, é a consciência da totalidade, né? Aí você não é mais parte, você é o todo, né? É como o que se chama de nirvana também, né? Quando perguntaram para o Buda o que ele ganhou com a iluminação, ele falou, eu não ganhei nada, eu só perdi. Eu perdi tudo que me atrapalhava de chegar lá. Que são os vitres, né? Pensamentos, memórias, sonhos, tudo isso é só entrave, na verdade, para a iluminação. Mas a gente não dá conta de jogar todos os vitres nessas programações rotineiras fora. A gente vai aos poucos e uma hora a gente chega lá. Por isso, paciência, primeiro com a gente, depois com o outro também, né? Por isso a paciência, que é o mais difícil. É o mais difícil. O outro é sempre o mais difícil. E nessa parte também, desculpa, o que o professor até falou no texto também, né? É esse caminho da vida energia para a vida consciência. Na verdade, esse é o trabalho também de iluminação, né, das espírulas, né? Ele é esse caminho, né? A vida consciência. Então, até chegar a essa consciência, então, da totalidade. Penso assim. E daí, a cada vez que a gente olha, nós temos uma percepção, a gente olha de um lado, né? De um objeto de estudo. Então, quando a gente se desloca e não coloca como verdade absoluta só aquilo que eu estou vendo da realidade, e eu me desloco e vejo assim, nossa, o meu irmão, ele enxerga de uma outra forma. Assim, deixa eu mudar a minha percepção, deixa eu enxergar com os olhos dele. Então, isso tudo agrega e vai enriquecendo, e daí fica muito mais fácil de nós chegarmos ao entendimento nosso, né? A gente vai agregando cada partezinha para a gente conseguir entender um pouco do todo. A Solange coloca aqui, ela pede para o venerável Eduardo qual material que você recomenda para ler sobre os corpos. Suas informações, e alguns minutos foi inéditas para mim, e despertou uma curiosidade. Então, Eduardo, de onde você tirou suas fontes? Deixa eu lembrar. Putz. Venerável Eduardo, se você não lembrar agora, você pode enviar depois para mim. Tá bom, eu vou fazer isso. Eu mando para a Márcia ou para a Gilmara, aí ela te encaminha, beleza? Tá bom, eu queria aproveitar e perguntar para o Arjuna se ele podia esclarecer alguma coisa sobre essa questão do plano etérico e das partículas subatômicas, e essa questão de que parece que todo o universo físico, Arjuna, ele é só 5% do conjunto do nosso universo. Além da matéria física, nós temos uma grande parte de matéria escura e uma parte ainda muito maior de energia escura. Você podia dar uma ilustração para a gente desses conceitos? O que pode ter a ver com esse nosso estudo eubiótico para entender o universo? Isso aí é uma mágica, né, que a gente ainda tem que criar, né?
porque o entendimento físico relacionado a esse entendimento do todo, do espiritual, é um exercício que a gente tem que ir fazendo, né? Não é uma coisa fácil você relacionar, né, todas essas descobertas subatômicas, né, o elétron agora não é mais só um elétron, o próton não é mais só um elétron, como você estava se referindo aí, quer dizer, na época do professor, né, a concepção atômica era próton, elétron e nêutron, agora não é mais nada disso, né? Então existem essas outras partículas subatômicas e esses outros elementos aí do universo, como matéria escura, energia escura, que também são teorias, né? Não tem nada ainda em definitivo, né? São pessoas que lançam essas teorias, mas não tem uma comprovação. A ciência está sempre se desenvolvendo. E essa relação entre a ciência e a espiritualidade é um exercício diário que a gente tem que ir fazendo aí. Eu não tenho essa resposta, por enquanto, para te dar, né? Dessa relação. Tem que fazer muita ainda meditação sobre isso para construir um corpo de conhecimento mais palpável aí, né? Se você tiver alguma ideia. Eu te perguntei justamente por causa desse meu interesse mesmo. Eu eu venho entendendo recentemente o conceito teosófico, esotérico de corpo etérico como um corpo quântico, ou seja, ele é físico, mas de partículas que não estão no mesmo nível da matéria física. Eles têm um nível de sutilidade muito maior. E as próprias qualidades que a ciência reconhece nessas partículas subatômicas são as mesmas que muitas vezes a gente reconhece no corpo etérico. Quer dizer, multilocalidade, emaranhamento, várias coisas assim. Então, você acha que seria possível que, com a evolução porque a tendência é a ciência acadêmica e a ciência espiritual se aproximarem cada vez mais para formar uma unidade, né, Arjuna? O que você pensa disso? Com certeza, né? Como você mesmo falou aí, né? O Big Bang, né, ele começa a partir da cadeia de Saturno, né? Então, e anteriormente, né? Quer dizer, e como é que esses átomos se juntam, né? Como é que a existência humana aparece a partir de uma nuvem interestelar aí, né? Então, quer dizer, a mente universal é a primeira coisa a se manifestar e ela vai se densificando, né? Em astral, em etérico, até chegar no físico. Então, a ciência, enquanto não considerar esses outros planos, ela vai ficar muito limitada, né? Então, por isso que a universidade teria que englobar outros conhecimentos, né? Além, né, do mundo exclusivamente físico, né? Então, tem que entrar a medicina, a fisiologia, né? Mas entrar também a psicologia, né? E mais ainda, né? E a psicologia trabalha mais com o emocional nosso, a mente e o emocional, né? Agora, a parte espiritual nossa vai muito além disso. Então, tem muito caminho ainda para a ciência andar e ter essa compreensão do todo, né? Perfeito. Muito bom, Arjuna. Trazendo agora para os dianes que estão frescos ainda da apresentação de ontem, né? Sim. A questão das tônicas, né? Então, a universidade, se ela te trouxesse todas as tônicas para ver cada aspecto, né, de um mesmo tema a ser discutido por várias tônicas, isso seria de grande ajuda para a gente conseguir entender. Seria muito bom. Com certeza, é isso mesmo. Por isso são os planos do conhecimento, né? Por isso os 7 planos do conhecimento que o professor nos deixou, né, através das características dessas cidades, né? Isso é uma
uma meta, né, concreta de como que a gente tem que se portar para a gente ter essa compreensão do todo, né? Então, a gente tem uma visão conjunta dessas 7 características do conhecimento humano, né? Então, desde lá da alquimia, né, das artes, da ética, da estética, da física, da mecânica, né, da filosofia, da literatura, da medicina teúrgica. Então, no momento que a gente tem essa globalização, né, de conhecimento, a gente vai cada vez mais compreender o universo e ter um entendimento melhor, né, do todo, né? Por isso, assim, ó, a gente está gatinhando, mas o estudo dos dianes nos ajuda muito nesse processo para a gente conseguir colocar em prática no nosso dia a dia, né? Então, trazer isso para a nossa vida também. Gente, já estamos finalizando aqui. Se alguém quiser fazer alguma colocação, vamos fazer as últimas participações, vamos nos despedindo, né? E semana que vem tem mais. Como que é essa programação desse evento? Já que eu estou entrando aqui a primeira vez, como é que vocês planejaram essa sequência de temas? Como é que funciona isso? Nós viemos conversando, começamos com a questão da egrégora. Primeiramente, o departamento aqui de Cascavel, no Paraná, junto com o departamento de Alto Paraíso, de Goiás, a gente resolveu se reunir. Nós tínhamos 2 encontros aqui em Cascavel no sábado e em Alto Paraíso no domingo. Então, nós decidimos nos juntar para conversar, fazer uma tertúlia eubiótica, né? E aberta ao público. Então, a gente começou com a questão da egrégora, nós fomos vindo do processo assim, do peregrino e fomos conversando sobre vários assuntos. E veio vindo alguns temas e a gente está desenvolvendo esses temas. Então, não tem nada muito fechado, né? E a gente vai trazendo... e agora que desencadeou essa questão do átomo primordial, e daí depois nós falamos sobre as espiras e as espírulas, e agora a gente vai falar um pouco mais sobre o tucuísmo, né? Então, a gente está planejando dar sequência, né? Mas nada ainda tão fechado. Ok, obrigado. Gostei muito de ter participado. Nós gostamos também muito da sua participação. Muito obrigada. A gente te espera aqui nas próximas vezes. Estarei com certeza. Obrigada. Fala, Márcia. Sim, a Mauri vai falar. Eu queria me despedir fazendo uma última fala, assim, para não ficar muito abstrato, né? Já que eu trouxe algo que aparentemente não tem nenhum sentido, né? Mas eu diria que tem um método. O método seria estar no examinando, vivenciando, experimentando, conhecendo, mas como finalidade última voltar a zero. Numa linguagem mais religiosa, né? Ter como finalidade última a comunhão com Deus, tendo como finalidade última integrar-se aquilo que é a verdade, aquilo que é supremo. E nisso é anular o ou seja, mesmo estando através do conhecimento, do entendimento e da compreensão, examinando todas as coisas, mas concentrado naquilo que é, para esse retorno. Tendo isso como intenção e propósito, eu acho que ajuda bastante, porque cria o esvaziamento, aquele estado contemplativo que eu disse, que através de pequenos insights, de pequenas experiências do vazio, do nada, você vai entendendo de uma maneira que é diferente do conhecimento do porque o conhecimento do da integração, da unidade, né? Você vai unindo as partes exatamente quando você se permite experimentar o nada ou o vazio. Então, para não ficar muito abstrato, eu colocaria isso como um método, né?
de experimentar, de integrar-se ao todo. Porque a unidade não é o todo, é só a unidade. É a união das partes. O todo é outra coisa e aí tem que esvaziar o um. Seria nesse sentido, né? Esse vazio seria só a concentração ou seria simplesmente, quer dizer, não querer nada, não em momento em que você vai sentar e vai não querer nada, não esperar nada, nem mesmo a própria concentração. Eu estou perguntando isso como uma prática. Sim. Eu diria que a cada coisa que você está vivendo, fazendo, experimentando, conhecendo, e muito feliz, e muito satisfeito, e muito se sentindo o maior sábio do mundo, você, ao mesmo tempo, dizer, eu não sou isso. Então, essa meditação não precisa de um momento especial. Ela seria todo o tempo você dizer, eu estou isso, estou vivendo isso é delicioso, é maravilhoso, isso me traz sabedoria, mas eu não sou isso. Experimentar esse esvaziamento de si mesmo para que o todo, ele mesmo te informe, ele mesmo te preencha, ele mesmo te coloca num estado que depois não tem palavra para explicar. É o indizível, né? O impalpável, o insondável, é o inefável. Esse é o método, né? Então, a todo momento, seria abandonar expectativas e pretensões. Simplesmente Exato. estar presente. Finalidade última é aquilo que não é explicável, que não é dito, que não é... assim que eu considero esse caminho, né? Seria muito interessante, para quem gosta de estudar, o Tao Te Ching de Lao Tse, que vai preencher o mental com o que é a unidade e o vazio, né? Lao Tse traz isso muito belamente. Obrigada. Pediram aqui no chat, nós estamos fazendo a gravação, tem o canal do YouTube, depois eu passo nos grupos, se vocês acessarem lá, tem o canal do YouTube, dá para se inscrever, todos os vídeos estão lá, acho que o Beni tinha colocado já, né? Então, para quem quiser, as reuniões anteriores estão todas lá, tá bom? Eu passo para vocês aí o link. Cadê o Bené? Cadê o Bené? Pois não apareceu hoje. Sentimos muita falta dele. Sim, ele e a Jéssica, eles estão fazendo a mudança deles. Eles estão se mudando aqui de Cascavel, né? Então, por isso, ele não está presente. Mas no domingo que vem, com certeza, eles vão estar de casa nova. Ah, que legal, que legal. Lembrei uma coisinha aqui, desculpe, mas isso não exclui, para o pessoal da eubiose, a prática das yogas, não exclui. Um caminho que eu acho interessante é o processo de autoconhecimento, e é fundamental, por exemplo, o estudo dos temperamentos, você saber aquilo que você tem que ajudar a eliminar, aquilo que você tem que purificar. Porque quanto mais carregado de coisas, mais difícil. Então, por exemplo, você conhecer o temperamento, tuas tendências, né? É muito interessante. Você fazer um bom mapa astral para ver que tendências você traz e aquilo que você tem que trabalhar para ir eliminando, sempre é um caminho de esvaziamento. Você olhar para as coisas e dizer, eu não sou isso porque eu sou algo que está além de mim, inexplicável. Mas esses caminhos de autoconhecimento, de yogas, são importantes, sim. É sempre primordial a gente ter essa questão, e na eubiose a gente estuda os temperamentos, e para entender um pouquinho mais, autoconhecimento é por isso que é a iniciação, você só inicia e vai entendendo, e tem coisas que estão tão no nosso inconsciente que a gente passa uma existência inteira, né, uma encarnação inteira, e ainda não conseguiu trazer tudo aquilo que nós carregamos no nosso inconsciente, porque tem o nosso inconsciente particular e tem inconsciente coletivo também. Nós temos algo a fazer pela humanidade, e a gente começa como? Com nós mesmos, né? Então, esse processo
se inicia com autoconhecimento, sim, Mauri. É muito, muito lindo. Então, tá certo, gente. Muito obrigada pela presença de todos, pela participação de todos. Foi muito rica a nossa tertúlia de hoje, né? Um pouquinho, vendo cada vez, nós saímos vendo aspectos diferentes da verdade que a gente ainda está buscando. Então, isso é muito, muito bom. Obrigada a todos, tá? E até a semana que vem. Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Tchau, gratidão a todos. Um abraço fraterno para todos. Até semana que vem. Muito grato, Arjuna, muito boa participação. Boa semana a todos. Tchau, obrigada. Boa semana. Começamos abastecidos, né? Gratidão a todos. Com várias coisas para se pensar. Tchau, gente. Tchau, Noemi. Tchau. Sônia. Tchau. Ai, que gostoso Tchau, aqui no domingão. Muito Beijo. bom, né? Não fala. Tchau, Arjuna. Eu quero como Arjuna também, porque eu não tive o início desse... Acho que é isso que você comentou, né, Arjuna? Sobre as pílulas, essas questões assim. Eu também caí de paraquedas. Hoje é a primeira vez assim, diretão. Vez passada entrei tarde. Se você puder e não for, né, demais também, eu gostaria de dar uma lida. Eu te mando, sim. Eu vou pegar, tá? Eu vou separar o material. Não prometo ainda hoje, né? Porque eu ainda tenho algumas coisas para fazer. Mas daí, durante a semana, eu vou passando. Você quer que passe particular ou posso passar no grupo? Fica à vontade. Passa no grupo que eu também quero. Beleza. Tranquilo. Gosto de estudar, né? Bom. Isso. Se inscrevam lá no canal, vejam algumas questões, assim, tragam algumas pessoas, foi falado isso, daria para a gente conversar sobre isso, daí a gente vai desencadeando novos temas, porque um tema vai puxando o outro. Essa conversa é maravilhosa, a gente tem ainda a nossa existência inteira para conseguir compreender tudo isso. Que Muita coisa. Sim, muito importante, né? Essa sugestão também de temas, né? Encadeados, muito importante. Aí o sentir de cada um, né? Muito bom. E é até tão difícil de falar, mas é tão bom ouvir o Arjuna nas pontuações, o Eduardo que vá, como que é o nome dele? É a Mauri. A Mauri. Todo mundo. Eu gosto bastante, ajuda A gente ir conectando, né? Muito obrigada. Parabéns. Obrigada a todos também. Arjuna, prazer, né, em vê-lo novamente. Tchau, beijo. Tchau.